impostos, educação, clima do Texas. Esses e outros assuntos você vai ver no vídeo de hoje. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacá, moro aqui no Texas. E esse vídeo de hoje é a continuação de um primeiro que eu gravei respondendo perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Então, se não me segue ainda lá, me siga. Clique também para curtir a página, que eu vou começar a compartilhar algumas coisas na página que não vão ter aqui no canal. Então já se inscreve lá também. E se não for inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Comecei com um quadro que tá assim muito gostoso de fazer, que são as entrevistas com brasileiros que moram aqui no Texas. Muita história boa, muita coisa legal, muita experiência para compartilhar. Então não perde tempo, se inscreva nesse canal que tem muito conteúdo e algum deles com certeza pode te ajudar. E a primeira pergunta que eu vou responder hoje é da Ana Calzolari. Ela me fez essa pergunta: há oportunidades de emprego para imigrantes ou há resistência quanto a isso? Ana, eu já respondi uma vez isso aqui no canal. Oportunidades de emprego tem, independente se a pessoa ela é imigrante, mas se ela não é, se ela é americana, se ela for qualificada para o cargo, né, se ela tiver domínio do idioma, nos casos que precisam, com certeza, se ela tiver um visto que permita ela trabalhar, com certeza ela vai ser chamada, tá? Eu indico um curso de inglês online, 100% online. Tenho deixado um bônus para vocês conhecerem um pouquinho desse curso. Vale a pena clicar aqui embaixo para conhecer. E eu repito sempre isso aqui no canal. O inglês é muito importante. Você consegue se virar no Texas com espanhol? Sim, mas as melhores vagas vão te exigir o domínio do inglês, que é a língua local. A segunda pergunta de hoje é da Débora Guimarães. Eu achei bem legal essa pergunta, tá? Porque eu gosto de explicar um pouquinho de algumas coisas. E aqui no canal, eu não sei se eu já falei, eu acho que eu falei num vídeo sobre isso que ela perguntou. Por favor, fala sobre Property Tax no Texas. Ouvi dizer que é alto. E Sales Tax? E paga muito toll por aí? Thanks. Obrigada a você, viu, Débora? E todo mundo que fez as perguntas. Na verdade, são 3 perguntas em uma, né? Então vamos lá. Eu fiz até um vídeo outro dia com a Ana. Depois vocês assistam. Entrevistei a Ana, que é corretora de imóveis aqui no Texas. Ficou muito legal a entrevista. E só que acabou que a gente não falou sobre o Property Tax. Então achei legal sua pergunta por isso também. O Property Tax, gente, aqui no Texas é como se fosse o... Aqui no Texas não, tá? Nos Estados Unidos em geral. É como se fosse o IPTU do Brasil, tá? É o Imposto sobre a Propriedade. Então assemelha-se ao IPTU. A média hoje no Texas está em torno de 1,8%, isso através de pesquisa, tá, que eu fiz na internet, sendo a 7ª mais alta dos Estados Unidos. Então, é alto? É a 7ª mais alta dos Estados Unidos. Só que esse Property Tax, ele é estabelecido pelo county, que é como se fosse um condado, né, que tem várias cidadezinhas que pertencem a cada county. E então esses counties que definem, então por isso que dentro do estado do Texas também há uma variação, tá? Quanto ao Sales Tax, meus clientes já sabem o que é. Se não é meu cliente ainda, vai lá conhecer a Brasil de Texas. O Sales Tax, ele é um imposto cobrado sobre as vendas dos produtos em geral, com exceção de alguns como alimentos, por exemplo. Aqui no Texas está 8,25%. Então, quando você faz a compra, embaixo assim tem escrito qual que é o imposto, Sales Tax, aí fala a porcentagem lá, tá? E, por fim, o toll é como se fosse um pedágio. Então, tem muito aqui nas principais vias, até para conservar as vias como tapetes, algumas são igual um tapete, tá? Eu falo que as estradas do Texas não são as melhores do país, mas são muito boas ainda, tá? 99% das estradas que tem esses tolls, né? Acho que é assim que fala, tá? São muito bem conservados. Um exemplo é a I-35 que liga aí DFW, passa por DFW inteira. Liga as principais cidades, né? Que é a Plano, a Frisco, a Dallas.
Como que funciona, né? Aqui você tem um toll tag, que é como se fosse um adesivo que você fixa no vidro frontal do carro, e quando você passa por baixo de um local que tem essa cobrança, debitado automático nesse cartão, e você recebe a conta aí, eu acredito que é no final do mês, para fazer o pagamento, tá? Você tem que sempre manter atualizado para você não ocorrer, né? Não ter que pagar multa, tá? Então tem muito, mais ou menos, nas vias principais, nas vias rápidas, você faz esse pagamento sim, tá? A Larissa Zanghellini me fez essa pergunta, mais sobre daycare e preschool, horários de aula, idade. Larissa, eu já tenho um vídeo aqui no canal, tá explicando um pouquinho sobre escola, né? E o daycare é uma creche, né? Aqui nos Estados Unidos, as creches são particulares, tá? Então, questão de valores, isso varia muito de um lugar para outro, né? Eu já falei que a média aí gira em torno de 200 semanal para meio período, e aumenta isso se a criança ficar mais tempo na escola, tá? Questão de horário nas creches, funciona de 6h30 da manhã até 6h30 da noite, tá? Mesmo porque muitas têm o programa After School, que é quando as escolas públicas, a criança acaba a aula na escola, ela tem a opção de ir para esses daycares para complementar, porque às vezes o pai ou a mãe trabalham e não tem como buscar. Então mantém a criança, né, durante o dia na escola. É questão de idade. O daycare é desde recém-nascidos até, se eu não me engano, tá? 14 anos. Me corrija aí quem souber e coloca aí pra mim, por favor. Mas porque tem esses programas de after school também, tá? E questão de horário, igual eu falei, eu já falei, o preschool, ele funciona tanto no daycare quanto na escola pública, sendo que varia muito a questão da idade, dentro do Texas, inclusive, que pode frequentar a escola pública. Então, os daycares têm preschool e as escolas públicas também. Aqui no Texas, aqui em DFW, tem um programa chamado Pre-K, é como se fosse um jardim de infância. Então, as crianças a partir de 4 anos já podem ir para a escola pública por esse programa, por causa do idioma, que são crianças que não dominam o inglês. Mas eu já ouvi falar que Austin, eu conversei com uma pessoa de lá já e falou que lá é a partir de 3 anos. Horários de escola pública aqui variam entre 7h30 às 3h30 da tarde, ou meio período, menos que isso. No caso, 10h45, 11 horas, quando são crianças que vão para o Pre-K, por exemplo, em algumas escolas. The Twin Western me fez 2 perguntas, eu vou responder as 2 em uma também. Cacá, fala de Decatur aí próximo de você e fala de Fort Worth. Ela fez esses 2 pedidos. Eu não conhecia ainda Decatur, para falar a verdade, tá? Mas eu li que é uma cidadezinha de 7.500 habitantes e com custo de vida um pouco mais alto do que a média do Texas. Então fica atenta a isso, tá? Fica uma distância aí de 1 hora de Dallas e cerca de 40 minutos de Fort Worth. Falando de Fort Worth, tá melhorando a temperatura, tá ficando mais ameno, vai começar o outono essa semana. E lá é conhecida como Velho Oeste, gente, é muito bacana a cidade, eu com certeza vou filmar lá, tô devendo rodeio também, quero gravar lá, tô só esperando o calor diminuir um pouquinho, tá? O Fort Worth é a segunda metrópole aí, grande aqui da região de DFW, ao lado de Dallas. Falando do clima, sempre que eu faço perguntas e respostas, tem esse tipo de pergunta aqui no canal. O Raoni e Maiara, eles colocaram pra mim: moro na Califórnia, vamos nos mudar para o Texas, tenho medo do calor daí. Olha,
calor, se você mora na Califórnia, você vai sentir um pouco sim, tá? Não vou mentir. Mas não fique com medo. Aqui, como na Califórnia, né, você pode aí sair correndo aí na época mais quente, por exemplo, que é agosto. Bem puxado, gente. O calor aqui é aquele calor que dói. Eu falo que dói. Dói de tão quente. Mas você sai correndo de casa, tem ar no carro, em casa tem ar. Todos os lugares que você vai, o ar tá assim, no talo. Então não precisa ficar com medo, não. Você vai sentir um pouco, vai. Mas aqui tem muitos parques com água, que eu já mostrei alguns aqui no canal. Muitos parques verdes, né, para as crianças. E evitar mesmo essa época mais quente, que é agosto, de ficar indo, né, em lugares que você não vai ter sombra, não vai ter água e tal. Mas agora, por exemplo, já começa a amenizar, já chegou o outono, que é a minha época preferida aqui no Texas, porque fica mais tranquilo, dá pra ir nos parquinhos, né, com as crianças. Então não fica com medo não, tá? Dá pra contornar. Fabiano Natan, de Corinto, minha cidade natal. Um abraço pra todo mundo aí de Corinto. Fale um pouco sobre a economia do Texas, já que ela é a 10ª maior economia do mundo. Eu não sei te dizer se é a 10ª maior do mundo, tá, Fabiana? Mas aqui no Texas, aqui nos Estados Unidos, a economia do Texas é a 2ª maior com relação à PIB dos Estados Unidos, tá? Ela perde para Califórnia. E algumas das principais indústrias, eu até mostrei passeando, indo para a praia na região ali de Houston. Uma das principais indústrias aqui do estado do Texas inclui o petróleo e gás natural, foram as que eu mostrei lá, agricultura, siderurgia, bancos e turismo, né, que estão aqui também na região de Dallas. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre principais empresas que estão no Texas, né? Já tem vídeo sobre as melhores cidades também para trabalho. Enfim, tem muita informação já aqui no canal, tá? E vale a pena conferir. Mais perguntas sobre escolas, que é da Clarice Vargas. Vou ler primeiro a dela. Ela colocou para mim: boa tarde, quero saber sobre a qualidade de vida, saúde e educação. O brasileiro consegue um emprego bom aí? E a Débora também colocou para mim, falando sobre escolas. Gostaria de saber sobre as escolas. Em janeiro estaremos indo para The Colony. Ah, bem-vinda! Então, sobre as escolas primeiro, tá? Eu vou responder todas as outras suas, tá, Clarice? No geral, as escolas aqui em DFW têm ótimas notas e tem uma grande concentração de universidades. Eu falei isso até no primeiro vídeo, último, né, que eu fiz agora sobre perguntas e respostas. Não sei dizer sobre ranking no país, tá? De notas dessas universidades, dessas escolas. Mas são notas, aqui na região, o ensino tem muita qualidade, tá? Assim, atende super bem as nossas expectativas, tá? Então, as escolas são muito boas aqui na região, tá? E com relação à qualidade de vida, é um dos principais motivos, tá, Clarice, que muita gente está vindo pro Texas. A gente tem aqui muita segurança, né? Claro que você tem que estar atento a tudo e a todos, mas a gente encontra muita segurança, infraestrutura muito bacana, muitos parques verdes, a gente tem muita opção de lazer. Então, eu vou mentir se eu disser que a gente não tem qualidade de vida, né, a ser considerado um diferencial aqui do Texas. Tem bastante, tá? Com relação à saúde, a saúde é muito boa, tá? Mas igual eu sempre falo, você vai precisar ter um seguro saúde aqui, ou a sua conta em caso de emergência pode ficar muito alta. Tem algumas pessoas que se enquadram, né, na questão dos benefícios para pessoas de baixa renda, tem saúde para pessoas de baixa renda, tem atendimento, mas na maioria dos casos você precisa contratar sim um seguro saúde e não é tão barato, tá? Com relação ao emprego, eu já falei numa pergunta aqui nesse vídeo, seja brasileiro ou não, se você tiver qualificação, se você tiver permissão de trabalho, se você tiver idioma, né, que atenda aí a vaga, caso necessite,
você consegue sim ótimas oportunidades, independente se é brasileiro ou não, tá? Não se inscreveu ainda, tá perdendo tempo, hein? Já clica aí antes de eu terminar. Faltam 2 perguntas, não saiam daí ainda. E se não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz e por um acaso, né, eu não respondi nesse aqui, porque eu respondi todo mundo que me mandou nessas caixas de perguntas do Instagram, tá? Ainda vou abrir mais com outros temas, então fiquem ligados lá no Instagram também. A Emanuele colocou pra mim, sotaque aí é muito difícil, né? Olha, Emanuele, o sotaque, dependendo da pessoa, né? Eu digo que o texano raiz mesmo, né? Que nasceu e cresceu aqui, pode ter sim um sotaque um pouco mais carregado. Porém, aqui no Texas tem muito imigrante, né? Não só imigrante que vem, né? Não só pessoas que vêm de outros países, mas tem muitas pessoas que saem também de outros estados americanos e vêm pro Texas, né? Ultimamente tá assim, a Ana no vídeo sobre a profissão dela, né, que é corretora de imóveis, falou um pouquinho sobre isso. Então, é muita gente que muda pra cá. Então, no dia a dia você não sente tanto, né? Você não percebe tanto esse sotaque carregado, porque você não encontra somente texanos raízes, né? É por aí. Então, dá pra se virar, aos poucos o seu ouvido acostuma com o inglês e tal. É bem tranquilo, tá? Não preocupa quanto a sotaque, não. Por fim, essa pergunta aqui é do meu queridíssimo, digníssimo, né? Maicon Carvalhais, pra quem não sabe, é o meu marido. Eu falei com ele, vai fazendo pergunta aí que eu vou colocar suas perguntas, hein? Ele colocou pra mim, tem churrasco bom aí mesmo? Eu, na verdade, eu tô respondendo a dele pra puxar o gancho para um vídeo que eu tenho interesse em fazer e uma publicação que eu fiz no Instagram. O churrasco, gente, texano é maravilhoso. Eu fui num restaurante que o Maicon me levou mesmo pra conhecer, né? Ele tinha ido e falou, eu tenho que te levar lá e tal, você vai gostar. E é maravilhoso, gente. É o brisket, que é, assim, uma das carnes, né, que eu mais gosto daqui, que eu conheci mesmo aqui. E eu tenho que mostrar a vocês. A próxima vez que eu for lá, nesse restaurante, que é um dos mais tradicionais aqui, do churrasco texano, eu vou tentar filmar, vou tentar mostrar pra vocês. É super simples, tá, o lugar, mas, assim, aquela carne que fica horas lá assando, nossa, assim, muito gostoso mesmo. Então, sim, tá? Tem churrasco bom? Sim. E também tem as churrascarias brasileiras, né, gente? Tem muitas espalhadas aqui na região. Se tiver saudade de comer aquela picanha e tal, pode dar um pulinho nas churrascarias. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, estejam gostando aí dos conteúdos que eu tô trazendo aqui no canal. Coloquem pra mim aqui se ficou alguma dúvida ainda em cima dessas que eu respondi hoje, né? O que vocês querem ver mais aqui no canal. Espero que estejam gostando das entrevistas. Vira e mexe, eu vou trazer alguma, né? Não prometo toda semana, mas sempre que eu conseguir alguém para conversar e tal, eu vou trazer aqui também. E mostrar a região, né, gente? Ainda vou trazer muita coisa aqui, podem ter certeza. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!